eu sou Letícia, por aqui a gente fala sobre livros, filmes, séries e tudo tá ao redor disso. E hoje a gente vai pra mais um surto e mais uma teoria da quinta temporada de Stranger Things. Eu tava rolando no TikTok ontem e eu achei essa teoria muito legal. Eu acho que pode ser um pouco difícil de acontecer, mas eu acho que eles têm muita margem aberta pra que eles façam isso se eles quiserem. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Tem um vídeo de uma menina falando que ela acredita que talvez Stranger Things seja sobre os pais dos meninos e não sobre as crianças. A teoria basicamente gira em torno ao fato de que Hawkins e essas coisas estranhas já acontecem há muito tempo. E é como se fosse tipo It, a coisa, que o palhaço volta a cada 10 anos, se eu não me engano. Tem tempo que eu assisti esse filme, mas eu sei que o palhaço volta de tempos em tempos. E basicamente seria como se os pais das crianças tivessem desencadeado algumas coisas ou sabiam de algumas coisas e estenderam para os anos 80, onde eles estão hoje. A gente vê na quarta temporada que tudo isso que acontece, os experimentos, o mundo invertido, já acontece há muito tempo. A gente vê o Henry fazendo as coisas paranormais dele ali na década de 50, quando ele era criança. A gente tem a Eleven abrindo aquele portal ali anos depois, quando o Henry também cria um mundo invertido. Então aquilo acontece há muito tempo. A primeira coisa aí que eu acho que possa tornar isso possível é a mãe da Eleven. Ela era uma pessoa comum e a filha dela foi tomada dela, então ela começa a pesquisar algumas coisas, ela encontra as coisas sobre o laboratório, sobre o Brenner, ela vai atrás e ela se lasca no final, coitada. Mas ela sabia sobre algumas coisas. Eu não acho impossível um dos pais saberem daquelas coisas naquela época. Não acho que eles tenham visto e sofrido uma lavagem cerebral também, porque olha como que a mãe da Eleven ficou. Mas eu acho que não é impossível se ele já tem ouvido alguns boatos, algumas coisas daquela época lá atrás, e simplesmente deixaram passar porque ninguém tinha prova. Isso mostra pra gente que o laboratório já fazia experimento há muito tempo. Então, como eles não falam muito do passado da Joyce, do Hopper, a gente só sabe que o Hopper tinha uma família, que a Joyce teve um casamento conturbado, mas a gente não sabe, obviamente, dos pais dela, dos pais do Hopper, vida passada dele, do Hopper quando ele começou a ser policial. Então tem muita coisa aberta que eles poderiam sim trabalhar essa teoria. Inclusive, eu até acho que o Hopper, ele lida um pouco bem com essas coisas esquisitas. Quando a gente vê a Nancy na primeira temporada descobrindo o mundo invertido, ela fica totalmente desnorteada. E eu não acho que é porque ela é mais nova do que ele, não. Acho que se você tivesse 100 anos e você descobre esse tipo de coisa, você ia ficar meio lelé da cabeça, porque meu Deus. Mas o Hopper não, ele lida até que bem com isso. Não parece que foi a primeira vez que ele viu algo desse tipo, ou que ele não ficou surpreso. Se a gente for olhar também a questão da linha do tempo, a família Creel existia na década de 50, então o Henry, ele nasceu por volta de 1947 e 1948. Eu vi na internet que a Joyce nasceu provavelmente em 1942, como o Hopper e a maioria dos pais das crianças na série. Isso significa que eles tinham entre 4 a 5 anos de diferença, não é uma diferença absurda de idade. Então, antes do Henry ser levado pro laboratório, eu acho que poderia sim, se isso fosse acontecer, teria chance sim deles se conhecerem em outros ambientes. Até na escola, talvez. Sei lá, vamos supor que o pai da Nancy, por exemplo, parecia ser bem babaquinha quando ele era mais novo. Então, não descarta a possibilidade de que se isso fosse algo acontecer, se eles estudassem na mesma escola, o pai da Nancy, por exemplo, fizesse algum tipo de bullying com o Henry Creel. A Joyce, eu não acho que tem esse perfil. E o Hopper, talvez, na juventude, pudesse ser esse perfil sim. Uma vibe tipo James Potter em Harry Potter, mas eu acho que tem margem sim pra eles terem conhecido o Henry lá atrás, antes dele ir pro laboratório. Porque quando o Henry vai pro laboratório, quando a Nancy tá vendo aquelas coisas ali que o Henry tá mostrando pra ela, ele tinha por volta de 12 anos, então ele viveu um tempinho fora do laboratório. Então eu não acho que seja impossível. A segunda coisa que eu acho que há uma possibilidade a isso aí, é que Hawkins é marcado por muitas coisas esquisitas. E uma delas, que eu tava revendo até Stranger Things, a quarta temporada, e eu vi o tio do Ed falando, né, que esse caso do Victor Creel marcou muito Hawkins. Então a galera falava que o demônio tava em Hawkins e tudo mais. Não é a primeira vez que a própria cidade tem contato com esse tipo de coisa. Por mais que ninguém saiba que de fato aconteceu, que de fato as coisas sobrenaturais existem, não é a primeira vez. Então isso dá margem ao quê? Que outras coisas estranhas podem ter acontecido lá atrás com os pais daquelas crianças, ou até com as famílias deles. Não acho que seja tipo assim, no caso deles, de terem chegado a ver monstros ou irem para outras dimensões, mas coisas sutis, tipo o que o Henry fazia com os pais dele. Não acho que seja impossível, não. Tanto a Joyce quanto o Hopper podem ter tido contato sim com as coisas que aconteceram com a família Creel. O governo parece que abafou aquele caso ali. Outras conexões que eu acho que são possíveis. O próprio Victor Creel pode ter tido contato com o governo, antes dele ficar lelé da cabeça, né? O coitado ali sofreu tudo que sofreu. Já quando tava ali naquele hospital lá, naquela clínica psiquiátrica, ele já não tava bem. Mas antes disso, ele pode sim ter tido algum tipo de contato. Tentado descobrir alguma coisa e foi impedido. Eu também ainda acredito na possibilidade da mãe da Nancy
Nancy, a Karen, ser a irmã do Henry. Não sei se é uma coisa tão plausível assim, mas eu acho que ficaria interessante e eu acho que justificaria o fato de que toda a família Wheeler tá muito ligada a toda essa situação, porque até agora não tem nenhum motivo específico para eles também estarem ligados. No caso da Joyce, o Vecna escolheu o Will. Acredito eu que ele vai ter poderes, acredito que ele é bem parecido com o próprio Henry também. São crianças sensíveis e tudo mais. Mas em relação à família do Mike, eu não vejo muito motivo do porquê que ele escolheu a Nancy pra mostrar aquela visão, por que aquelas coisas acontecem, enfim. Acho que ia explicar um pouco mais. Ou seja, se o Henry foi a pessoa que criou aquele mundo invertido, naquela certa época, os adultos já tinham, sim, chance de ter contato com esse tipo de coisa sobrenatural. E eu tava aqui pensando que eu tava revendo a 4ª temporada, como eu falei, e eu não lembro se a Joyce, por exemplo, ou algum dos outros adultos, chegou a ouvir o nome Henry Creel. Se você lembrar, comenta aí, porque eu não tô lembrando agora. Ou seja, pra eles é o Vecna, não é o Victor Creel, não é o Henry Creel. Tudo que tá acontecendo ali é o Vecna. Quem teve mais contato com o nome do Victor Creel, que foi lá naquele hospital, foram os mais jovens. Então eu acho que se não foi mencionado em hora nenhuma, ou se até foi mencionado, mas a pessoa não quis falar na hora, dá sim uma margem pra eles falarem sobre isso na 5ª temporada. Tipo, Victor Creel, fulano de tal, que fez isso assim assado, é o Henry. Não, eu estudei com o Henry, não, eu vi não sei o quê. Tava lá quando, sei lá, ele foi levado, eu era criança e eu vi a polícia levando o pai dele. Tipo, sei lá, algo desse tipo. Eu não acho que eles tirariam o foco das crianças, até porque toda a temporada girou em torno delas e nas questões delas, mas eu acho que seria até legal eles trazerem isso como uma forma de os adultos também estarem ligados a todas essas questões. Algo que eles fizeram lá atrás e deixou uma margem pro Henry querer se vingar. Por exemplo, a Joyce, se ela tratou o Henry bem em algum momento que eles se viram lá atrás, e aí por isso ele quis poupar o Will, poupar ela. Acho que seria interessante e não acho que tiraria o foco das crianças, não. Porque a história é atual, mostrar o que eles estão passando, o que eles estão fazendo, o desfecho deles. Acho que ficaria muito legal se envolvessem mais os adultos. Se for verdade que a Karen é irmã do Henry, aí eu acho ainda mais possível dessa teoria ser verdade e que eles já tinham algum tipo de ligação com isso tudo desde lá de trás. Mas como eu falei, é só uma teoria, não dá pra gente saber se é verdade ou não. Acho que é um pouco improvável de acontecer, mas ainda assim acho que existe chance disso acontecer. Minha opinião, acho que seria algo legal. Comenta aí o que você acha dessa teoria, se você tem alguma outra que você acredita mais, se você já viu alguma coisa desse tipo no TikTok ou no YouTube. Qual a sua teoria favorita até agora? A minha favorita é a de Zathura. Crianças têm algum tipo de poder sobre o mundo invertido com base no jogo. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá no meu último vídeo aqui no canal. Mas até dia 26 de novembro a gente ainda tem muito tempo pra teorizar sobre muitas coisas. E no intervalo de novembro e dezembro, muito mais ainda. Eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo.